Bom, agora, com a palavra, o presidente da Eletrobras, que vai esquecer esse negócio de energias renováveis, vai falar sobre a privatização da empresa. Sérgio, você até me dá uma chance boa, assim, porque depois das sumidades que falaram na minha frente, óbvio que se você olhar os meus slides aqui, eu vou repetir uma parte dos deles. Então, eu prometo que guardo 5 minutos aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Mas talvez primeiro agradecer, naturalmente, e cumprimentá-los por realizar mais esse evento, cumprimentar, sempre uma felicidade estar aqui com o presidente Fernando Henrique, rever os amigos, rever o meu orientador de mestrado aqui, um bom orientador, porque não terminei o mestrado. Até hoje nós não conseguimos. Mas é uma satisfação grande ver muitos amigos aqui nesse evento de grande importância. Talvez uma das coisas que eu... Deixa eu só botar aqui o meu despertador, porque senão a gente se entusiasma aqui. Deixa que eu corto seu entusiasmo. Não, ótimo. Nossa, é necessário. Eu queria só colocar 2 slides que eu acho importantes aqui para o debate desse tema. O primeiro é porque há um tema compulsório, que sem o qual nós vamos ter um problemaço assim, na humanidade, né? Que é o tema dos compromissos com relação à temperatura que a gente vai atingir em 2050. Quer dizer, um conjunto, isso vem desde do Acordo de Paris, e de verdade nós estamos perdendo, nós estamos andando na banda de fora para ter um comportamento adequado. Ou seja, o compromisso era não chegar a mais do que 2 graus, nós estamos rodando em 3,5, se nada for feito hoje. Então, nós temos um reparo importante a fazer, não temos acompanhado isso talvez com a diligência que deveríamos acompanhar. E isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque ele vai nos conduzir naturalmente, de um lado, da eletrificação e da energia renovável, não tenho dúvida disso. Nós estamos condenados a isso, e essa é a parte boa. E nós vamos também, no tema de transporte, obviamente, experimentar o que o Davi já colocou há pouco, que, de fato, se a gente olhar o carro elétrico há 10 anos atrás, ninguém imaginava a realidade que ele é. E ele é uma realidade que, acho que em 2030 você já tem fábricas. A partir de 2020, várias fábricas já declaram que não fabricam mais a combustão. As mais conservadoras vão até 2030. Então, é inexorável isso também. E esses são 2 usos finais importantes para emitir carbono que vão estar sendo racionalizados. Talvez isso certamente seja uma coisa boa. Aqui, esse gráfico aqui, guardei para o meu professor Davi aqui. Ele falou assim, olha, eu sei que o mundo no futuro, né, e a gente olhando o caso de 2050, o mundo, esse lado amarelo aqui, ele é elétrico e renovável. Né? Ele é 86%, 49% elétrico, mais a metade elétrico, e de tudo que a gente tem aqui, 86% renovável. É uma mudança importante. Se a gente for olhar que hoje nós somos 19% elétrico, 24% renovável. Então, isso é mundo, não é, Brasil? Isso é mundo. Isso é do Instituto Internacional de Energia. Então, esse lado eu acho também muito importante. Quer dizer, nós temos uma trajetória que vai na direção certa. No caso específico do Brasil, vocês têm aqui, né? Quer dizer, o setor, a área de energia, até porque a gente é muito renovável por conta de hidrelétrica e de tudo que temos aqui, inclusive de renováveis, né, de eólica, etc. O nosso setor é muito pouco representativo sob o ponto de vista das emissões, mas, mesmo assim, nós temos um compromisso de cair de 60 milhões de toneladas de carbono para 9. Então, não é que não tenha desafio, tem desafio, sim. Né? Mas acho que a gente está, de novo, na direção certa. E esse gráfico também mostra o que vai acontecer ao longo desses 50 anos, de uma forma diferente. A demanda de energia cresce pouco, no caso brasileiro, 1 e pouco por cento ao ano, nós somos de 600 terawatts-hora para 860. Eólicas e solares respondem por 80% da capacidade adicionada, 94% dos investimentos em geração de energia são nas fontes renováveis não hídricas. E em 2050, hidro continua uma fonte, mas só com 43%. O Elvo mostrou aqui quase 70% hoje. Na época do presidente era mais de 90%. Então, ela vem caindo de participação. Solar e eólica, solar com 35% passa. A eólica, apesar da Elbia ser
superpotente na ação dela, eólica com 22, e a forte redução da geração térmica de 18 para 1, e só lembrando que a gente vai crescer em térmica agora, só porque nós escolhemos não ter hidrelétrica de reservatório, porque essa escolha foi feita, então nós já não temos alternativas. Então nós vamos ter que colocar elas, porque senão não conseguimos operar o sistema, um sistema que pode ser variável, intermitente, mas o fato é o seguinte, se você vai consumir energia à noite, não vai ser com solar. Se você vai fazer durante o dia, não vai ser com eólica. Não tem jeito. Nós temos que colocar alguma coisa que possa modular esta geração intermitente e entregar energia para os consumidores na hora que eles precisam, né? E não na hora que eles detêm aquela opção. E eu só queria colocar, isso vocês já viram de todos os nossos colegas anteriores, até melhor que eu. O que acontece aqui no futuro é o que a gente acabou de falar, de perder a nossa hidrelétrica, né? O caso da Eletrobras, esse ponto aqui é bem importante. A Eletrobras era a maior empresa em termos de ter os projetos de hidrelétrica. Então, eu cheguei lá em 2016 e nós tínhamos 25 mil megawatts de empreendimentos que nós estávamos desenvolvendo ou inventariando, enfim, trabalhando no seu desenvolvimento para colocar em algum momento em algum leilão. 32 empreendimentos, 25 mil megawatts, um quarto praticamente da capacidade já instalada no Brasil. E com parceiros. Ao longo desse período, são menos de 3 anos, isso a gente cai de 32 projetos para 14, não é porque a gente tenha feito 18, é porque a gente abandonou os 18 à luz dos temas ambientais, especialmente ambientais, que estão aqui colocados, praticamente metade da potência. Então, isso que foi dito é inexorável. Quer dizer, nós não temos hoje, se você for desenvolver hidrelétrica com determinação, tal como a Eletrobras sempre fez, mesmo querendo, não conseguirá. Então, nós temos aqui que olhar, era um potencial excepcional brasileiro, mas que, à luz das tecnologias, das questões de preço, e aí o que eu queria só fazer um contraponto ao que disse o próprio Davi, né? O modelo de planejamento brasileiro estabeleceu os leilões A-1, A-3 e, à época, A-5, para que a gente pudesse explorar, dar o tempo adequado para explorar a fonte que fosse mais adequada para o futuro. Então, por que ele era A-5? Porque a gente entende que ia levar 5 anos para fazer uma hidrelétrica, e a hidrelétrica era a nossa melhor fonte. E aí, então, o maior volume de energia era leiloado neste leilão, com os grandes projetos hidrelétricos como esses aqui. E aí você tinha o leilão A-3, que era um leilão feito para você ter fontes que você conseguisse fazer em menos de 3 anos. Né? E o volume que você estava colocando para comprar era um volume menor do que aquele que você fazia em A-5 no mesmo ano. Né? E o A-1 era uma questão de ajuste, então, de energia disponível. O que a gente está fazendo hoje, e aí é só a razão de a gente olhar esses preços e não entender esses preços. Quando você faz um leilão, e só lembrando, o A5 se mostrou insuficiente, precisava de um pouquinho mais de tempo, foi um reconhecimento do governo, vamos fazer isso aqui em 6 anos, não em 5. 6 anos é o tempo ideal para fazer uma hidrelétrica. Mas nós colocamos no mesmo leilão e quem ganha? Ganha eólica, solar, termoelétrica, que é tudo fonte que iria ser feita em menos de 3 anos, cujo leilão correto seria o A-3. Por que ele... Aí eles falam assim, como é que deu R$100 ou R$80? 84. Porque o modelo de negócio, e aí sim tem essa grande mudança, é a seguinte, esse camarada vai fazer a planta solar dele em menos de 1 ano, vai vender 5 anos a energia no chamado mercado livre, num preço que ele pressupõe seja muito maior do que aquele que ele vai ter no PPA de longo prazo, e aí ele praticamente fica com a usina num preço que se fosse só por conta daquele preço, ele não faria. Então, obviamente, ele participa, bida, como a gente fala, com uma premissa de que o preço da energia no curto prazo, ou pelo menos nos próximos 4 ou 5 anos, vai estar extremamente alto, capaz de ele vender toda a energia num preço que ele não, que se fosse em regime estável, ele não teria. Então, é um modelo de negócio que não é, num país em equilíbrio, sustentável, certamente esse modelo não existe. Ele nos impõe um risco, porque se nós tivermos agora daqui 1 ou 2 ou 3 anos
com muita chuva e os reservatórios encherem, o preço da energia cai muito e nenhum desses projetos fica de pé. Esse é o ponto. Então, eu queria só chamar a atenção disso, que existe aqui uma questão colocada para o projeto que eu diria assim, certamente não é uma situação que a gente poderia dizer que é razoável, sustentável, sem risco, porque não é. Bom, queria colocar um segundo ponto aqui importante, que é a questão dos consumidores, né? Aqui tem um monte de mudança que está acontecendo, então a questão do solar, por exemplo, tem um leilão que é feito pelo governo, mas as pessoas vão mudar para o solar de qualquer jeito. Nós estávamos falando sobre a questão da CPFL, e na CPFL eu falava uma vez com o presidente sobre o tema do Smart Grid, são esses equipamentos, esses medidores eletrônicos bidirecionais, que a CPFL tinha um projeto muito grande, logo na chegada dos chineses, houve esse debate e o reconhecimento que a tecnologia que os chineses estão hoje incorporando na China são extraordinárias. Então, é só uma constatação, eles estão avançados. Assim como o solar que foi desenvolvido pelos alemães, que não fabricam mais nenhuma placa. Isso virou uma commodity, tanto quanto o medidor, as placas solares são praticamente uma commodity fabricada por quem tem 2 bilhões de usuários, tá certo? Então, isso também é inexorável. Então, veja, que vai cair de preço, tal como a bateria, tal como a própria placa, que já caiu 80% também de preço, isso é uma realidade no Brasil. E o consumidor, hoje você compra uma placa solar no Leroy Merlin. Então, isso vai acontecer. O que a gente... Num leilão em Berlim. Não é um leilão. No Leroy Merlin, no Irlanda. Então, veja, e aí o que a gente tem que ver é o seguinte, eu queria fechar para passar o negócio da privatização rapidinho, dizendo o seguinte: um desafio que nós temos, presidente e amigos, é o tema da regulação. Essas mudanças, elas acontecem, como eu estou colocando, que às vezes, apesar da nossa vontade, ou sem considerar a nossa vontade, é uma questão de mercado, é uma questão de preço, é uma questão de uma opção que as pessoas vêm a fazer. O fato é que há muito investimento, isso é infraestrutura, isso é longo prazo, uma boa parte desses investimentos são regulados, eles têm que estar, de alguma maneira, garantidos aqui pelo conjunto de consumidores. É difícil de fazer isso. Agora, se a gente não tem uma atenção muito grande no tema da regulação, a destruição de valor já aplicado é extraordinária. Tem que haver uma enorme preocupação com isso. Sem falar que esses setores, o setor de utilidades, energia, telecom, etc., são os setores que o Tesouro brasileiro escolheu para arrecadar imposto. Então, se esses segmentos têm algum tipo de dificuldade, não é uma dificuldade exclusiva para ele, é uma dificuldade que incorpora o Estado brasileiro, que perde uma capacidade importante de arrecadação. E acho que, nesse tema, como essas mudanças são inexoráveis, é muito importante que a gente tenha uma ação forte no tema da regulação, para que a gente possa fazer essa transição com o tempo adequado, reconhecendo que são mudanças que às vezes a gente não controla, mas que se preserve, pelo menos, o patrimônio que foi constituído e que, em alguns dos casos, foi objeto dos programas de privatização que o senhor próprio conduziu, e nós aqui em São Paulo, da mesma maneira. Passando muito rapidamente só para o tema da Eletrobras, que você me pediu, para ser bem... a Eletrobras soltou, a semana passada, o presidente da República assinou um projeto de lei, perdão, que foi enviado ao Congresso, sendo um projeto de interesse do Executivo. Ele vai primeiro para a Câmara. Ele já foi encaminhado em mãos pelo nosso ministro diretamente com o presidente Rodrigo Maia. Esse é um projeto que tem, em essência, uma perspectiva prevista no nosso PND, que é você fazer um processo de privatização não vendendo empresa para este ou aquele agente, mas fazer, sim, pela via do mercado de capitais, como grandes países fizeram e se beneficiam disso. O caso da Austrália é um dos mais importantes, mas também Chile, etc. É um processo que a gente vai fazer um aumento de capital, então, em bolsa, um processo mais simples, onde o governo, que detém o controle, hoje 51% das ações ordinárias, não acompanha esse aumento de capital.
Esse aumento de capital vai ser feito para resolver uma coisa importante para nós, né? Quer dizer, o Elfo colocou bem a Lei 12.783, não é conhecida pelo número da lei, é conhecida pela medida provisória, e o ponto importante a destacar a vocês é que essa medida provisória criou o chamado regime de cotas nos contratos de concessão. Esse regime de cotas é o que nos impõe mensalmente a chamada bandeira tarifária. Ou seja, há um risco hidrológico, esse risco hidrológico se verifica, se apura qual é o valor dele, e aí se define uma das bandeiras tarifárias que vai nos cobrar mensalmente o valor desse desvio. As cotas elas repassam o risco hidrológico para o consumidor, tal qual ele ocorre no momento em que ocorre. Para vocês terem uma ideia, a gente tem estudado bastante isso, desde a instituição da MP 579, nós tivemos uma inflação brasileira de 32%, 33%, e a energia elétrica aumentou 103%. Mais da metade da variação se deve às chamadas cotas. Por esta razão, então, o que nós vamos estar fazendo para esse aumento de capital é comprar o direito de trocar o contrato de cotas para a produção independente, onde a gente assume a responsabilidade da gestão desse risco hidrológico. Eu tenho o trade-off, nós podemos vender energia nos mercados livres, regulados, etc., por um preço maior, mas nós tomamos conta do chamado risco hidrológico. Isso tem um valor, tem uma mais-valia para o governo, para a União, e os valores estimados são na casa de 15 bilhões de reais. Então, nós vamos fazer um aumento de capital de 15 bilhões de reais, ou algo equivalente. O governo, a União é diluída nos seus 50%. Criamos uma corporação brasileira, tal como uma Embraer, uma Vale, e no setor de energia, das 54 maiores empresas do mundo, 80 delas são corporations, algumas já aqui no Brasil, a EDP, a Engie, antiga Tractebel, a Enel, são todas corporações listadas em bolsa com uma participação, algumas delas ainda com participação do governo, mas uma participação menor. Nós imaginamos que esse processo leve mais ou menos, talvez uns 6 meses de discussão no Congresso, então nós estamos falando de concluir esse trabalho no primeiro semestre do ano que vem. Nós teremos que fazer uma separação de 2 ativos da companhia, Itaipu e Eletronuclear, então vai haver um split, que são ativos que a gente não pode ter uma empresa privada conduzindo, então será uma separação societária, eles continuam naturalmente prestando os serviços que têm, e nós privatizaremos a Eletrobras, uma holding que já é hoje listada no Brasil, em Nova York e em Madrid. Faremos esse aumento de capital no segundo semestre do ano que vem, criamos essa corporação com regras de governança bastante avançadas. Só para vocês terem uma ideia, hoje, na Bolsa de São Paulo, que tem um índice de governança corporativa, que são 60 itens, a Eletrobras chegou, nesse mês aqui, atingiu o 56º. Ela é um exemplo, nesses últimos anos aqui, de atingimento desses padrões. No IGCS, que eu vi que o Giovanni colocou também da EPE, nós somos uma das 3 empresas das estatais das 138 que tem nota 100, já pelo 3º ano. Então, eu acho que é algo importante, a gente vai poder, se Deus quiser, se orgulhar disso. É isso aí, obrigado.